Então, vamos começar. O que é química para você? Vou dar uma dica. A química, ela é um ramo da ciência que estuda a matéria, estuda suas propriedades, constituição, transformações e a energia envolvida nesses processos. Bom, olhando a definição parece complicado, mas não é. Vou dar o exemplo se a gente estudar uma substância, a água. Vamos partir daí. Vamos usar a água como exemplo. Observando a água, vamos tentar analisar quimicamente. Então, a química estuda a matéria. Então, a água é a matéria. Se eu pego uma porção dessa matéria, eu vou ter a substância. Portanto, eu posso compreender, eu posso entender que a água é matéria, a água é substância. Mas a química não para nisso. A química também quer estudar suas propriedades, também quer estudar sua constituição, quer estudar suas transformações e a energia envolvida nos processos de transformação. Pois é, a água se transforma. Vamos lá, vamos aprofundar isso. Começando pelas propriedades. Quais são as propriedades da água? Primeiro eu vou começar pela solubilidade. O que é isso? Solubilidade. É a capacidade que a água tem de dissolver algumas substâncias. Então, olhando aqui a figura, um copo com água, um comprimido, e esse comprimido está sendo dissolvido pela água. A água é um solvente que está dissolvendo o soluto, que nesse caso é esse objeto, que é o comprimido. A outra propriedade da água é a tensão superficial. O que é isso? A água possui uma superfície, que é como se fosse uma película fina, que suporta o peso de alguns objetos. No exemplo aqui, eu tenho um barquinho de papel. É muito leve. Então, esse barquinho de papel não afunda. Ele fica realmente em cima da superfície da água. Imaginem um mosquito pousando na água. A mesma coisa. É como se fosse uma superfície lisa. A outra propriedade da água é a densidade. Como assim densidade? Imagina vocês misturando num copo a água e o óleo. O que acontece? Eles não se misturam. Por quê? Dois líquidos não se misturam porque possuem densidades diferentes. O óleo fica em cima, a água fica embaixo, porque o óleo é menos denso, a água é mais densa. Outro exemplo de propriedade é o calor específico. Como assim, professor? Calor específico? Primeira vez que eu escuto esse nome. O calor específico é uma característica dos corpos. Não importa se é sólido, se é líquido. Na verdade, aqui eu tenho uma panela com água e a água possui essa propriedade de calor específico. Observe que se a gente colocar no fogão, vai demorar um certo tempo para que a água possa aquecer e entrar em ebulição e, consequentemente, ferver. Essa demora é tipo uma resistência ao calor. Então a água possui uma resistência ao aquecimento. É o calor específico. É uma constante que só a água tem. A água possui o maior calor específico entre os líquidos. Se a gente pensar no álcool, o álcool vai evaporar rapidamente. A água demora um pouco mais. Bom, continuando, a próxima propriedade é a estrutura molecular. A química, ela estuda também esse mundo microscópico. Ela se aprofunda ainda mais na sua constituição. Então, ela vai lá na constituição da matéria, lá na estrutura molecular da água. E que estrutura é essa? Tchan! Aparece então a molécula OH e H, que eu vou chamar de H2O. H2O, que aparece aí dessa forma, H maiúsculo, um 2 pequenininho,
e um O maiúsculo, é a fórmula molecular da água. A gente vai entender agora, toda vez que a gente encontrar na internet, nos livros, não importa o local, uma figura como essa, O, tracinho, H, tracinho, H, isso significa que eu tenho a estrutura molecular da água. E se a gente encontrar H2O, quer dizer que eu vou ter a fórmula molecular da água. Legal. Bom, observem que, estudando apenas a água, ela possui essas propriedades, essas tantas propriedades. Não é só isso. Tem mais coisas. O nosso objetivo como químicos, a química da água que nós estamos estudando, é nos aprofundar cada vez mais nesse mundo microscópico. Vamos continuar agora com a constituição da água. Gente, ela é constituída de quê? O, H e H. É uma molécula. Se eu tenho O, que é um átomo, H é outro átomo e H é outro átomo, se eu tenho dois átomos ou mais interagindo, eu tenho molécula. Então vamos lá, vamos aprofundar isso. Olha aí o átomo de oxigênio, olha o átomo de hidrogênio, olha o outro átomo de hidrogênio. Vamos representar dessa forma. Não se preocupem se vocês não estiverem entendendo, porque eu farei um vídeo explicando especificamente essa constituição aqui do átomo. O que é essa bolinha vermelha que está ao redor do O. Essa bolinha vermelha que está ao redor do H. Tá? É o elétron, mas eu só vou explicar isso no próximo vídeo. Agora, eu quero que vocês conheçam os átomos. O, H e H. E quando eles estão juntos, interagindo entre si, nós temos moléculas. Portanto, temos aqui na molécula da água dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. É só olhar, gente. Olha aí para essa figura, O, H e H. Se eu perguntar, se cair alguma questão perguntando quantos átomos tem, vocês vão dizer tem 3 átomos, sendo que é um átomo de O de oxigênio, e 2 átomos de H, H de hidrogênio. Fácil assim. Continuando, nós temos agora essa interação dos átomos, que eu falei para vocês, que eu vou chamar de molécula. Se eu tenho 2 ou mais átomos interagindo, eu tenho molécula. Então, novamente, eu mostro para vocês aqui a molécula da água e mostro para vocês a fórmula molecular da água, que é o H2O. Vamos memorizar? H2O. Terminamos? Não, a química, ela estuda também as transformações. Vimos propriedades, vimos constituição, agora vamos ver as transformações. Vamos lá, a água pode se transformar em quê? Essa figura é massa, porque ela representa tudo. A água pode se transformar em líquido, a água pode se transformar em sólido e ela pode se transformar em gasoso. Então são essas 3 fases, os estados físicos da água. Muito fácil, né? Na nossa cozinha temos tudo. Nós temos a água que a gente bebe, está no estado líquido. Nós temos o gelo, está no estado sólido. E temos o vapor. Toda vez que bota uma panela com água no fogão, a água evapora. Olha aí o vapor. São 3 estados físicos. Facinho. Sólido, líquido e gasoso. Bom, terminamos? Mais uma vez eu digo, não, a química também estuda esses processos de transformação. Como assim? Cada processo de transformação recebe um nome, recebe uma denominação. Vamos conhecer. Primeiro nome, fusão. Olha que não é do Dragon Ball Z. Fusão na química significa, olha aí o exemplo, eu tenho um gelo que está derretendo. Eu vou ter o sólido que vai se transformar em líquido. Simples assim. Então a fusão é a passagem do sólido para o líquido. Próximo. Tchan.
Evaporação. Vocês já sabem o que é evaporação. Fácil, né? Então tem um exemplo aqui da água. Vou fornecer calor a ela e esse líquido começa a evaporar. Portanto, o líquido vai passar para o estado de vapor, que é o estado gasoso. Do líquido para o gasoso é evaporação. Vamos continuar. O próximo é a condensação. E isso vocês conhecem, mas não sabem, ou pelo menos não se ligaram, né, nos nomes. Toda vez que vocês forem a uma lanchonete, que vocês forem para a rua, vamos ali, eu estou com sede, vamos ali comprar uma garrafinha de água gelada. Observem a garrafa. Sempre vai acontecer isso. A garrafinha gelada, ela vai produzir esse líquido, esse suor, né? Esse fenômeno ao redor da garrafa. Por que isso ocorre? Porque o vapor de água que existe na atmosfera entra em contato com a garrafa que está gelada e, consequentemente, vai mudar de estado físico. Vai passar de vapor para líquido, de gasoso para líquido. Vamos lá? Então, condensação é a transformação do estado gasoso para o estado líquido. Top, né? Continuando. O próximo é a solidificação. Fácil também, vocês devem se ligar. Pega a água, coloca na caçamba de gelo, coloca na geladeira que vira gelo. Então, a água está no estado líquido e aí eu vou transformar no estado sólido. Portanto, solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Mas ainda não terminou? Não terminou. Nós temos essa informação que é super importante. Bom, do sólido para o gasoso, nós temos que entender que existem dois processos agora. Processo sólido para o gasoso, que se chama sublimação, e de gasoso para sólido, que se chama ressublimação. É a passagem. Apenas isso, tá? Toda vez que houver um fenômeno como esse. Então, gente, foi mal aí, né? Eu acabei de receber uma visita, bateram na minha porta e eu tive que ir atender. Mas já voltei, vamos continuar. Sublimação, passagem do sólido para o gasoso. Ressublimação, passagem do gasoso para o sólido. Fácil assim. Vamos continuar. Qual é a energia envolvida em cada um dos processos? Bom, vocês viram que são vários processos. Foi sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Bom, perceberam que são vários. E qual é a energia envolvida? Tchan! Resposta: o calor. É óbvio, é o calor. A gente sempre usa esse exemplo, tá? O calor. Aí você pergunta, como assim? Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o ciclo da água. O sol esquenta o açude, o rio, os oceanos, e aí um pouco dessa água evapora, se transformando em nuvens. Essa nuvem se junta com outra nuvem e acaba se aglomerando e acontece então lá em cima a condensação, que é a transformação de vapor em líquido, e aí temos a chuva e a água volta então para o seu estado de líquido. Olha aí, todo esse processo ocorre por quê? Porque houve um aquecimento, houve então a energia, né, o calor que o Sol forneceu. Ciclo da água, que legal, né? Olha a informação boa para vocês. Enfim, para ficar fácil de entender, eu fiz para vocês esse resumão aqui. Vamos lá? Do sólido, a temperatura aumenta, olha só o termômetro, se transforma em líquido, tchan, fusão. A temperatura está aumentando e o líquido se transforma em
vapor. E aí nós temos vaporização. Tchá. Então, do vapor, a temperatura está super alta. Aí, de repente, as nuvens, né, se juntam, vão se aglomerando. E aí o vapor vai voltar a ser líquido e a temperatura começa a diminuir. Então agora a temperatura volta, está diminuindo. Então o vapor se transforma em líquido. Olha a chuva. Tchan, tchan. E esse líquido vai se solidificar, vai se transformar em gelo e a temperatura bem mais baixa. Legal, gente? Então, os processos de transformação da água são esses e o calor é a energia envolvida. Bem, fica mais simples de entender dessa forma. O gelo, no seu estado sólido, ele está na temperatura de 0 graus Celsius. Agora eu tenho uma informação técnica, né? 0 graus Celsius. Está no estado sólido. A partir do momento que a temperatura começa a subir, no 0 graus Celsius, vai haver a transformação, vai haver a mudança de estado. O gelo vai derreter. E aí eu vou ter, ao mesmo tempo, eu vou ter sólido e líquido, ao mesmo tempo. Bom, tenho agora a mudança de fase. Quando ocorre a mudança de fase, que aqui neste caso é a fusão, a temperatura permanece constante. Olha a dica, durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Legal! E isso cai no vestibular, tá? Continuando. Vai ficar fácil de entender dessa forma. Olha só o líquido agora. O líquido, se a gente tiver apenas o estado líquido, analisando apenas a temperatura ambiente, eu vou ter só o líquido. Não vai ter gasoso, não vai ter sólido. Temperatura ambiente, somente líquido. Só que eu vou fornecer calor e esse líquido começa a aquecer, chegando a evaporar. Aí teremos uma mudança de estado, a água vai evaporar, então nós teremos líquido mais vapor. Com isso, a mudança de fase. Bom, e qual é a temperatura? Tchan! 100 graus Celsius. Quando ocorre a mudança de fase, a temperatura vai ser sempre 100 graus Celsius. Eu pergunto a vocês, e aí, a água evapora em qual temperatura? Aí vocês respondem 100 graus Celsius. Bom, temos aqui a mudança de fase e a temperatura será constante. Legal, né? Continuando, vai ficar mais fácil de entender desta forma. Vamos fornecer calor à água, a água vai evaporar a 100 graus Celsius e se transforma em vapor, estado gasoso. Esse vapor, ele vai se transformar em líquido. Lembra que eu falei que as nuvens vão se aglomerar e vai ter a chuva? Beleza. E aí acontece a mudança de fase, de gasoso para o líquido. E qual vai ser a temperatura, gente? Também será 100 graus Celsius. E o nome dessa mudança de fase é a condensação, que é de vapor para líquido. Espero que estejam entendendo. Durante o processo de mudança de fase, a temperatura permanecerá constante. Vamos continuar. Vamos pegar o líquido e transformar o líquido em sólido. Então eu tenho aqui esse exemplo bem fácil, tá? A 0 graus Celsius, o líquido se transforma em gelo. Temos aí a temperatura de 0 graus Celsius. E durante a mudança de fase, a temperatura permanecerá constante. Qual é a temperatura? 0 graus Celsius. Massa, né? Bem, então, a química nos ensinou que a água, bom, ela nos ensina, logicamente, isso vai servir para todo mundo,
Ela ensinou hoje, vai ensinar amanhã. Bem, ela ensina que a água... Vamos lá, quais são as respostas? Primeira, a água é uma substância. Correto? Segundo, a água possui propriedades. Quais são as propriedades? Solubilidade, tensão superficial, densidade, calor específico. Vamos continuar. Estrutura molecular. Joia. Ela também ensinou que ela é constituída de quê? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Portanto, temos uma fórmula molecular chamada H2O. E a química também ensinou sobre a transformação da água. A água pode se transformar em sólido, líquido e gasoso. Para se transformar, a água precisa de energia. Qual é a energia? O calor. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. Se gostaram, dê um like. Tá? E se vocês ainda não fazem parte do meu canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Estamos iniciando essa nova playlist, tá? E teremos vários vídeos importantes, assuntos que caem no vestibular, assuntos que vão ajudar você para a vida também. Valeu!